O tempo é o juiz dos humildes e o carrasco dos arrogantes. Aí vai, tem o pênalti do Neymar. Que tem pênalti do Neymar, Xará? Então não convoca mais! Não leva ele mais pra seleção! Eu acho que a seleção precisa se livrar do Neymar, velho. Deveria ser o fim da era Neymar. Deveria ser. Porque nós temos que cortar essa contaminação. Essa contaminação que esses caras colocaram na seleção brasileira. O Neymar hoje em dia, no meu modo de ver, é uma má influência. Ele já foi uma grande influência de inspiração com o seu futebol. Hoje em dia, nem com o futebol ele é mais. Tudo tá inchado, tá gordo, não jogou nada, 3 Copas do Mundo, ainda traíra com os amigos. Neymar pode ficar 8 meses sem jogar depois de se machucar ontem na derrota da seleção para o Uruguai. Neymar veio a esta clínica em São Paulo em busca de respostas. Os resultados dos exames apontaram a ruptura do ligamento cruzado anterior, que une os ossos tíbia e fêmur e é essencial para a estabilidade da articulação. E também uma lesão no menisco, essa cartilagem que age como uma almofada entre os ossos e ajuda na absorção de impactos. Ontem, depois do lance em que se machucou, Neymar saiu chorando de campo. E mais tarde, deixou o estádio de muletas, com a perna esquerda imobilizada. Hoje completa-se um ano sem Neymar. Vocês achavam que dava para a seleção sobreviver sem o Neymar, né? Eliminatórias, dá para jogar sem o Neymar. Não. Dá não. Estamos vendo que não dá não. Não sei se o Brasil já teve uma geração tão ridícula quanto essa. Gente, eu tô falando sério. É muita situação ridícula. Pior ano da história da seleção principal do futebol brasileiro. Vergonha. Muita vergonha. O futebol brasileiro é muito grande. E isso não pode acontecer. As pessoas amam ou odeiam o Neymar, mas acho que ninguém duvida que o Neymar é um cracaço de bola. Mas a ausência dele na seleção, eu acho que ela provocou a única unanimidade desde que o Neymar é Neymar, quando a gente fala esse nome no futebol brasileiro. E foi só na ausência, porque mesmo com ele jogando pra caramba na seleção, se tornando o maior artilheiro, o jogador com o maior número de assistências, havia pessoas que, no meu entendimento, pelo gosto pessoal, não, Brasil sem Neymar agora, vamos seguir a vida, porque tecnicamente eu nunca vi razão para afirmar algo semelhante a isso. E na ausência do Neymar se produziu a única unanimidade em torno dele. Não dá para ter seleção brasileira hoje sem o Neymar. Um cometa é algo muito raro de se ver. Eu acompanhei Neymar surgir e sua queda. Assim como a grande maioria, cheguei a achar que o Brasil poderia seguir sem ele. Mas em menos de um ano, deu para ver que não temos e dificilmente teremos em breve um cara fora de série como Neymar da Silva Santos Júnior. Bem-vindo ao FuteWeb Docs, eu sou o Vitor Sick, paizão e CLT, produzindo tudo isso daqui sozinho. Então já fortalece comigo, se inscreva, deixa o like e confira depois os outros vídeos do canal. Brasil! Acabou! Acabou! É penta! É penta! Acabou! Brasil! É penta! Uma geração repleta de craques trazia para o Brasil o nosso último título mundial, há mais de 22 anos atrás. Paralelo a isso, um menino de pouco mais de 10 anos jogava futebol na rua sonhando em ser como aqueles craques. Qual é seu nome? Neymar. Continuar batalhando, estudando, que um dia eu chego lá. Em 2006, éramos atuais campeões da Copa do Mundo, Copa das Confederações e Copa América, além de ser o grande favorito de levar aquela Copa, o time mais estrelado dos últimos anos. Porém, Se perder uma Copa não é o fim do mundo. Ergueu o braço, Luiz Medina Cantalejon. Final de jogo em Frankfurt. 1 para a França. 0 para o Brasil. o menino de Santos, com seus 14 anos, via sua seleção e seus ídolos sucumbirem na Copa da Alemanha.
ídolos que ele acompanhava pela TV, porém que ainda no mesmo ano já estava no campo junto. Ainda em 2006, depois do fiasco da Copa, o Brasil estava em reformulação e se lançou como candidato a sediar a Copa do Mundo de 2014. Eu, com os meus 12 anos, achava muito legal aquilo, porém não tinha noção do que estaria por vir. No final do ano, me lembro que estava acompanhando aqueles jogos festivos pela TV. Sempre amei futebol, era férias escolares e os jogos festivos de final de ano já chamavam a atenção. Amigos de Robinho contra amigos de Carlos Alberto. É uma festa muito bonita e a satisfação é de ver o Romário dentro de campo, ver o Romário jogando aqui já vale o ingresso e pro telespectador também. Tem umas malas aí, uns empresários aí, tem uns moleques de 13, 14 anos aí que não joga nada, mas tudo bem. Tá? Me lembro de ver um menino jovem, bem franzino, entrar e balançar as redes com poucos toques na bola. Eu não sabia, mas estava vendo a primeira aparição do Cometa diante das câmeras e mídia. Alguns anos mais tarde, no dia 7 de março de 2009, estreou no time profissional do Santos Neymar, garoto de 17 anos, e estreou quase fazendo gol. Durante todo o ano, o garoto teve seus altos e baixos, muito por conta de ser jovem ainda. Paralelo a isso, já a seleção seguia a filosofia Dunga, 1-0 era goleada, eficiente e sem risadinha, acumulava bons resultados, porém com um futebol pragmático. No ano seguinte, Neymar fazia até então o melhor ano da carreira. O trio formado com Robinho e Ganso surpreendia a todos com um futebol bonito, cheio de gingada e alegria. O oposto do que vimos na seleção de Dunga. 2010 era ano de Copa do Mundo, a primeira Copa em continente africano. A expectativa girava em torno da convocação do técnico brasileiro. Ele iria ou não abrir mão e atender o pedido do Brasil convocando Neymar e Ganso? No dia 11 de maio de 2010, o técnico frustrou a todos e preferiu contar com um ataque com Nilmar e Grafite ao invés de Neymar e Ganso. Sem levar Neymar, o Brasil foi eliminado pela Holanda nas quartas daquela Copa. Um pesadelo! Ergue o braço! Yoshi Nishimura! Final de jogo em Porto Elizabeth. No estádio chamado Nelson Mandela. A Holanda vira pra cima do Brasil. O menino seguiu trabalhando, jogando e dando show. Logo depois do vexame da Copa, recebeu sua primeira chance de vestir a amarelinha e marcou logo na estreia. Começa então a era Neymar na seleção brasileira. Nos anos seguintes, Neymar se consolidou ainda mais como grande jogador brasileiro, empilhando títulos e mais títulos, tanto coletivos como individuais. O Brasil estava ficando pequeno demais para o garoto. Foi então que em 2013, com seus 21 anos e uma bagagem incrível, ele foi anunciado pelo Barcelona. Berço de grandes craques brasileiros, o menino estava em boas mãos. O anúncio oficial foi feito poucos dias antes da Copa das Confederações, que ocorrera naquele ano. E com o verdadeiro show do garoto, o Brasil conquistou a Copa das Confederações com um sonoro 3-0 na atual campeã do mundo, a Espanha. Nesse momento não tinha como não acreditar no Hexa em 2014. O time, ao comando de Felipão, trazia uma esperança incrível à torcida. Até a Copa, o menino seguiu trilhando seu caminho na Espanha, cada vez mais adaptado e mais envolvente. Eis que chegamos na Copa no Brasil em 2014, mais de 54 anos depois de 1950. Era a hora de acabar com aquele fantasma e para isso a gente apostava em um garoto de 22 anos. Peraí, 22 anos? A pressão de um país todo em um menino que tinha o dever de trazer a sexta estrela para Canarinho? Calma aí, quem era para estar lá para dividir com ele a responsabilidade? Onde estava o Ronaldinho? O Robinho, o Kaká e o Adriano. O menino foi valente e respondeu sozinho. Respondeu com futebol, respondeu com gols e boas atuações. Mas um golpe imprudente o tirou da jogada e entristeceu todo o Brasil. Era um presságio do que estaria por vir. A lesão o tirou por um tempo de campo, mas no ano seguinte, em 2015, ele fazia história com um tal de trio MSN.
A Europa era do Barça. Aliás, o mundo era azul-grená. No trio MSN, a estrela maior era o argentino Messi. Ele era o dono do time e de todos os méritos. Será que não era a hora do Neymar ser o protagonista? Potencial não podemos negar que ele tinha. Calma aí que em 2016 tivemos as Olimpíadas no Brasil. E de novo, entrou em pauta a fome incessante do povo brasileiro pela medalha de ouro inédita até então no futebol. Mais uma vez, Neymar foi incumbido de realizar o feito. Veste a camisa e traga aquela medalha pra gente. E mais uma vez ele foi. Ele fez e ele trouxe a medalha inédita de ouro para o futebol brasileiro em pleno Maracanã contra a Alemanha, com direito a gol na final e cobrança de pênalti decisiva. Realmente esse cara merece um clube para ser o próprio protagonista. Eis que no dia 3 de agosto de 2017, o PSG faz história no futebol pagando valores astronômicos pelo astro. Ou melhor, cometa Neymar. Pré-Copa do Mundo de 2018. Realidade no futebol mundial, Neymar chega a Paris para fazer história. Porém, ninguém falou que a história não seria tão legal quanto se imaginava. O Brasil de Tite chegou voando em 2018. Boas e convincentes exibições trouxeram o brilho novamente para a equipe que ainda sofria com aquele sonoro 7-1. Estava na hora de deixar tudo para trás e apagar aquela marca com o Hexa. Pouco tempo antes da Copa, de novo aquele pesadelo vem à tona. Neymar lesionado. Bem o principal jogador do Brasil. E agora? Calma, ele seguiu trabalhando, se recuperou e foi para a Copa. Mas o Brasil parecia que tinha sentido o golpe. Começou com desconfiança, com o resultado e gols demorando para sair. Mas aos poucos foi indo. Classificados como líderes, vencemos o México e já estávamos nas quartas. Me lembro como se fosse ontem, eu no meu quarto assistindo Japão e Bélgica, dali sairia o oponente do Brasil. O Japão ganhava por 2-0, já era segundo tempo, e a Bélgica foi e fez 2-1. Logo depois, 2-2. Eis então que temos um escanteio para o Japão. Cobrança de escanteio e... o goleiro Courtois agarrou a bola e rapidamente iniciou o contra-ataque com o lançamento. Kevin De Bruyne conduziu a bola pelo meio-campo, passou para Meunier, que cruzou rasteiro para Romelu Lukaku, que inteligentemente deixou a bola passar para Chadlin, completar para o gol vazio, virando a partida para a Bélgica. O adversário do Brasil era a Bélgica. O final, já sabemos. Mais uma eliminação. Essa é uma das mais doloridas. Aquela bola do Renato Augusto e aquele chute colocado no finalzinho do Neymar. Não foi dessa vez que o Hexa veio. Depois disso, algumas polêmicas extracampo começaram a afetar Neymar e até mesmo a seleção. O atleta foi cortado da Copa América de 2019, última vez que o Brasil ganhou o torneio. Depois disso, tivemos uma pausa no futebol devido à Covid-19. Os atletas ficaram isolados, treinando e se preparando como dava. Assim que retornou, dava para ver que o pai estava on. Neymar levou o PSG para uma final inédita de Champions League. Porém, não sabíamos que esse seria o seu ápice no clube. Depois disso, foi só ladeira abaixo. Podemos dizer que a seleção também não empolgou. Perdendo a Copa América aqui no Brasil para a Argentina, abaixamos nossa moral e fortalecemos a moral dos nossos vizinhos. Chegamos então em 2022. Neymar já dizia que esta podia ser sua última Copa. O surgimento e a consolidação de novos nomes na seleção descentralizou a pressão em cima do Neymar. Podemos dizer que essa Copa é a primeira que ele teve um pouco de ajuda na hora de dividir a responsabilidade. Tínhamos Vini Júnior em alta depois de uma excelente Champions, Rafinha em grande fase com a camisa canarinho, Richarlison muito bem no ataque e Rodrigo e Martinelli entrando bem no time. Parecia que dessa vez não tinha como, o Hexa viria. Oscilamos na fase de grupo, porém engatamos a quinta na Coreia. Mas, mais uma vez, o pesadelo começou quando apareceu um europeu no mata-mata. Dessa vez, a Croácia, atual vice-campeã do mundo. Eu não queria aceitar, mas no primeiro passe do Casemiro, totalmente equivocado com segundos de jogo, já sentia que iria acabar ali o sonho do Hexa. Depois de muito tentar, na prorrogação, depois de uma jogada genial entre Neymar e Paquetá, o Brasil abriu o placar. E aquilo era algo inacreditável para mim. Eu estava errado, ou pelo menos eu queria estar. Porque faltando 4 minutos,
Fred e companhia resolveram se aventurar no ataque, abrindo espaço atrás para um chute meia boca do croata empatar o jogo. Já sabíamos que não tínhamos goleiro decisivo, não poderíamos deixar isso acontecer. E nos pênaltis, depois de 2 infelicidades, o Brasil dava adeus mais uma vez ao sonho do Hexa. Tite abandonou a seleção e Neymar, sem clima para o PSG, que tinha um novo queridinho, também abandonou o clube francês. Porém, o destino do craque surpreendeu a todos. Ele passaria a jogar agora o Sauditão, a exemplo do que havia feito CR7 recentemente e outros jogadores do primeiro escalão. Depois disso, muitas críticas vieram sobre Neymar, que chegou a ser convocado, porém se contundiu justamente um jogo das eliminatórias. O resultado foi mais de um ano parado, a lesão mais grave da sua carreira. Nesse momento, muitos críticos reafirmavam que o Brasil não precisaria mais do Neymar e que essa era a hora do Vinícius Júnior e companhia assumir a bronca, assim como fez Neymar no passado, lá em 2013 e 2014, lembra? Resultado? Um dos piores inícios de eliminatórias da história. Eliminação precoce na Copa América, futebol muito abaixo do esperado e o distanciamento da seleção com o torcedor. É muito difícil o Brasil ficar fora da próxima Copa, ainda mais pelas novas regras e classificação. Porém, se fosse no passado, isso seria totalmente possível. Dá nojo de ver a seleção do Dorival Júnior, sem esquema, sem comando, totalmente perdida, vivendo de ilusões, onde meteu 4 no Paraguai, que errou bizonhamente na defesa, e 4 no Peru, um dos adversários mais fracos da eliminatória. Não tenho dúvidas que hoje, sem Neymar, não iremos passar da fase de grupos da Copa, e se passar, cai nas oitavas, logo de cara, porque o time é muito ruim, e pior, porque o time não tem um protagonista. Vamos justificar com os números o quão importante ele é para a seleção. Desde a estreia do Neymar com o amarelinho em 2010, o Brasil disputou 190 jogos, correto? E em 62 deles, o craque não atuou. Com o atacante em campo, o aproveitamento é de 78,6%. Sem ele, cai para 63,9%. Mas calma aí, olha como preocupa mais o atual momento dessa seleção. Quando olhamos só para o período atual, esse último 1 ano sem o camisa 10, o Brasil disputou 14 partidas. Foram 3 derrotas, 5 empates e 6 vitórias. Aproveitamento de 54,7% dos pontos, ou seja, pior ainda do que a média geral. Tanto criticaram o Neymar, mas ele com 21 anos já assumiu o papel de protagonista no passado. Atualmente temos Vini Júnior com 24 e Rodrigo com 23, super apagados na seleção. Isso não é uma crítica aos dois, tá? Mas sim uma constatação de que um jogador como Neymar não veremos tão cedo. Ele é um cometa e como cometa dará seu último brilho. O tempo foi seu juiz e provou que agora, mais do que nunca, devemos apoiá-lo e que o time deve jogar para ele. Assim como a Argentina fez pro Messi em 2022, que na ocasião tinha 35 anos. O Neymar chegará em 2026 com 34. E sim, eu acredito que o Hexa passará por suas mãos, ou melhor, por seus pés.